E aí pessoal, vamos para mais um vídeo? Nosso vídeo hoje será sobre juro. Antes de tudo, se inscreve no canal, curtam e comentem. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, pode comentar aí que assim que a gente puder a gente responde, beleza? Então, hoje vamos falar sobre juros simples. O que é juro, primeiramente? Juro é uma remuneração que é pedida para um empréstimo, uma aplicação de um capital em um determinado tempo. A exemplo, se você vai no banco, você precisa de dinheiro para pagar uma conta, aí o banco vai lhe emprestar um certo dinheiro e para isso, para ele lhe vender esse dinheiro, ele vai cobrar depois, certo? Então, o que ele vai cobrar mais depois, ao final da aplicação, vai ser chamado de juro. O juros simples é aquele que é aplicado sobre o capital inicial, beleza? Então, a fórmula é muito fácil, é basicamente isso. Juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Onde o J é os juros, o C é o capital ou principal, o I é a taxa e o N é o tempo. Eles seguem primeiro uma regrinha aqui de importância, vamos dizer assim. Primeiro vem a capitalização. Se na questão dizer que a capitalização é bimestral ou trimestral, ou seja, 2 meses ou 3 meses, vamos seguir primeiro a capitalização. Depois, se a capitalização vier mensal, aí vamos para a taxa. A taxa, ela tem uma questãozinha. A taxa, quando você passar para a fórmula, ela é dada em porcentagem na questão, mas na fórmula você vai passar em decimal. Ou seja, 20% vai ser 0,2, 2% vai ser 0,02, beleza? E depois, se a taxa vier normal também, seguindo todo o critério da questão, mensal, capitalização mensal e taxa mensal, vamos para o tempo, que vai ser a parte mais baixa da nossa pirâmide. Então, pessoal, vamos agora resolver uma questão que ela é muito simples, muito fácil, mas pelo menos ela dá para observar todas as partes de todos os componentes da nossa fórmula. Então, a questão é a seguinte: qual é o juros simples que será gerado por um capital de R$10.000 a taxa de 10% ao ano, aplicado durante 24 meses? Então, a gente viu lá na nossa pirâmide que tem um certo nível de importância. Primeiro vem a capitalização, depois a taxa e depois o tempo. A capitalização nessa questão ela é anual. A taxa também é anual. E o tempo, ele tem uma questãozinha, o tempo está em meses, 24 meses. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adaptar o tempo para que respeite tanto a capitalização quanto a taxa, certo? Então, 24 meses seria o quê? 24 meses seriam 2 anos. Então, vamos lá para a questão. Juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual é o juros? Então, a gente não sabe o juros, então ele permanece a incógnita. Juros será igual. O capital aplicado vai ser de 10.000, então está aqui, por 10% ao ano, então 0,1, eu falei para vocês que quando passasse para a fórmula, vinha em decimal, vezes o tempo, 24 meses, que é igual a 2 anos, aqui. Então, primeiro, o que foi que eu fiz? Eu repeti os juros e calculei 10.000 vezes 0,1. Muito fácil, a gente só volta uma casinha, dá 1.000. E repetir o tempo, 2. Então, juros igual a 10.000 vezes 2. Então, o nosso juro encontrado foi o quê? 2.000. Então, pessoal, se o nosso juros foi 2.000, o que é que significa? O que é que isso vai gerar no final da aplicação? Ao final dos 24 meses, dos 2 anos, o que é que esse juro vai gerar? Então, o juro será aplicado ao capital inicial. Isso que a gente chama de montante. E o que é o montante? O montante é o capital mais os juros. Se o capital inicial foi de 10.000, e o juros no final foi de 2.000, nosso montante será de quanto? De 12.000. Então, pessoal, nosso montante no final foi 12.000, certo? Agora vamos para uma aula também muito básica sobre juros compostos e o nosso professor vai ser João Paulo. E aí, pessoal, eu fiquei responsável aqui, por continuar o assunto de juros. Eu fiquei responsável por juros compostos. O que seria juros compostos? Juros compostos, é os juros que é aplicado ao invés do capital, que seria o juros simples, é aplicado diretamente na montante, ou seja, é o valor obtido totalmente anterior ao processo. A gente tem aqui M, é a montante,
né, que seria o valor total, o capital, que é o valor inicial aplicado, 1 mais a taxa, que seria o I, e N é o tempo da transição. Bem, pessoal, agora um exemplo básico, né, de juros compostos para poder fechar a aula, né? Uma história seria o quê? Ana aplicaria R$ 10.000, né, em um investimento com os juros de uma taxa de 10% ao mês, né, durante 3 meses. Aí como ficaria? Montante, que era o que ela vai ter no final, multiplicado pelo capital, que seria o valor que ela investiu, né, o valor que participou do processo inicialmente, multiplicado por 1 mais a taxa, né, que seria 10%, 10 dividido por 100, 0,1, e o tempo de 3 meses. Uma coisa que tem que ficar ligado, né, é sobre o tempo que a taxa está empregada, né? Se a taxa está ao mês, o seu tempo, né, que tem que estar na fórmula também tem que ser em meses. Então, ou seja, se a taxa está em mês e o tempo também está em mês, aí também não tem problema. Aí, ou seja, o montante seria 10.000, né, vezes o resultado da soma, que seria 1,1 elevado a 3, né, 10.000 vezes 1,331, o montante final que ela teria seria R$ 13.310. Os juros, né, se você quiser saber somente os juros, você teria que subtrair, né, dos R$ 10.000 iniciais para poder descobrir somente os juros da transação. Até a próxima aula, pessoal. Não esquece de se inscrever e deixar o like.